Seja bem-vindo a mais um estudo 1189. E nos últimos capítulos, você viu que a gravação ficou em pé, com um lado preto dos lados. Foi porque eu esqueci, tinha tanto tempo que eu não gravava, que eu estava gravando no padrão Instagram. Esqueci que tinha que gravar deitado e agora os vídeos vão voltar ao padrão deitadinho para enquadrar na sua tela, aí na sua casa, no seu celular e no padrão do YouTube. Então, me perdoe, minha esposa acabou de entrar aqui, ela falou, na hora que eu estava terminando um capítulo, ela virou e falou, você está gravando errado. Eu, por quê? Ela, você está gravando em pé. Então foi um ocorrido. Vamos ao capítulo 4 do livro de Atos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Atos. Nós lemos no capítulo anterior a respeito da cura de um homem que pedia esmola na porta do templo e a oportunidade que Pedro teve de pregar a palavra de arrependimento e aceitação dos judeus quanto à pessoa de Jesus. E agora nós leremos o capítulo 4, que são apenas 37 versículos, um pouco maior do que o capítulo anterior. Mas antes disso, vamos orar e agradecer. Pai, a Ti rendo graças, glória, louvor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor foi e continuará sendo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, e tudo que nós queremos é ter uma vida que honre e glorifique ao Senhor. E que nesse processo queremos sim gozar das alegrias aqui da terra e de conquistas e coisas que possam nos agradar. Saúde, tranquilidade, a paz que excede todo entendimento, que é a Tua presença, a sabedoria que é o Senhor, o amor que é a Sua pessoa. Nós queremos tudo isso, mas acima de tudo queremos obedecer. Então coloque em nós um coração obediente, para que todas as alegrias e desafios sejam conquistados e consolados pela Tua presença. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, capítulo 4 do livro de Atos. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000, mais do que aqueles, talvez somado com os 3.000 de Pentecoste, não sei. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lembra que Jesus disse, vocês serão levados diante de líderes e não temam, porque o Espírito Santo vai estar com vocês, vocês receberão autoridade. E aconteceu exatamente isso. Disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome
dados aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles um homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Então, toda vez que você estiver fazendo algo em nome de Jesus, se prepare para as pedradas, para as acusações, para difamações. Foi o que aconteceu com Pedro e João. Eles estavam fazendo o bem em nome de Cristo e homens se levantaram, homens com poder, para prendê-los. E se pudessem, e se não fosse essa quantidade de pessoas já os seguindo, talvez eles teriam feito isso, mas não fizeram. Logo, não se atemorize diante daquilo que o inferno vai tentar fazer para te parar. Continue, persevere, continue a transbordar a mensagem que o Senhor depositou na sua vida, não importa qual desafio se apresente, se grande ou pequeno. Aqui eles estavam diante de um grande desafio, mas em nenhum momento eles retrocederam, pelo contrário, eles deixaram claro como que a gente vai obedecer a homens e não obedecer a Deus, como que a gente vai deixar de falar daquilo que a gente viu e ouviu, como que a gente vai deixar de curar, de libertar, de transformar e de indicar o caminho que vai trazer libertação, não só para o corpo, mas para a alma de todos aqueles que acreditarem nesse nome. Então, mais uma vez, uma oportunidade enorme de levar a palavra de Jesus. Quando ele estava ali diante de todos aqueles líderes poderosos, ele proclamou o evangelho. E em toda a oportunidade que Pedro, João, os discípulos, homens e mulheres que vêm ao longo de centenas e milhares de anos proclamando essa palavra, eles não pararam. E nós não vamos parar. Continuando. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governadores se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui são palavras que já tinham sido ditas. Nesse caso aqui foi falado por Davi em um livro anterior, se eu não me engano, Salmos 2, 1 e 2. Davi falou sobre isso. Então, existem muitas passagens que comprovam, atestam e explicam até todos esses acontecimentos. E para eles devia ser muito lindo fazer esses links e ver que eles estavam vivendo o cumprimento de uma palavra dita há centenas de anos. Continuando, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estenda a tua mão
para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A primeira coisa que eles fizeram, depois que eles saíram da prisão, não foi reclamar. A primeira coisa que eles fizeram, depois de terem sido acusados injustamente, não foi reclamar. A primeira coisa que eles fizeram, quando todos os líderes e poderosos se levantaram contra eles, não foi reclamar. Foi orar e falar com quem tem a solução. E os que estavam naquele ambiente buscaram da mesma forma, de igual forma. E isso ativa o céu e atrai a vontade do Senhor para nossas vidas. E por isso, quando nós nos posicionamos dessa forma, temos coragem para avançar e força vinda do alto, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E essa força é gerada porque nós estamos obedecendo, e isso alegra o coração do Senhor. E aí temos mais força e mais coragem. Não importa quantos sejam os levantes do inimigo. Para encerrar, da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração, unidade plena. Lembra a última oração de Jesus? Pai, eu quero que eles sejam um, assim como nós somos um. E o Espírito Santo proporcionou isso. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Nível de comprometimento. Qual é o nível do seu comprometimento? Não é necessário que nós tomemos uma posição ou façamos algo levado por emoções, mas eu creio plenamente que o Espírito Santo estava guiando todos esses homens e mulheres tementes e seguidores de Cristo a tomarem essa atitude para financiar a expansão da palavra de Cristo por toda Israel e com fins, assim como Jesus disse que aconteceria. Começou ali em Jerusalém, mas alcançaria o restante da nação e o restante dos povos, assim como nos alcançou. Nós somos os confins da terra comparado com esse texto. E essa palavra foi financiada por alguém. Não se enganem, existem homens e mulheres do Senhor que recebem quantias enormes e são prósperos porque eles financiam a obra do Senhor. Não fazem isso para serem prósperos, são prósperos porque fazem isso. Talvez você diga, mas eu não tenho nada para vender, eu não tenho nada para dar. Doe seu tempo, doe suas lágrimas, doe suas orações, doe seu olhar, doe seu abraço, doe o que você tem. Talvez você queira ter dinheiro para dar dinheiro, mas o Senhor está te pedindo o seu tempo. O Senhor está te pedindo o seu olhar, a sua paciência. Ele está pedindo que você se aprofunde na busca, na oração, para se tornar alguém que seja plenamente obediente e esteja sintonizado com o céu. Que o Pai nos abençoe, nos guarde, nos livre e nos proteja. Seja abençoado em nome de Jesus.